Paz e graça, tudo bem? Tô subindo aqui tem uns dias, hein? Estava escrevendo um livro chamado Uma Obra Perfeitamente Inacabada e agora nós retornaremos aos vídeos de pregação, mas também adicionarei um bloco aqui sobre teologia, onde debateremos temas importantes como Espírito Santo, graça, pecado, em uma visão que eu vou apresentar nesse livro para vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos criar aqui um esboço de pregação. E não é qualquer esboço de pregação. É um esboço que falou demais comigo, que foi uma mensagem que saiu assim do coração de Deus para mim, para que eu entendesse os processos pelos quais eu estava passando e que eu já tive a oportunidade de pregar em outra igreja e hoje eu quero passar para vocês também. Vamos lá? O nome desse esboço de pregação será Descobrindo o Meu Eu em Deus. Bora para a vinheta. O texto base para essa mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 ao 35, que diz o seguinte: Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair, porque sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Nesse texto aqui, o texto base da nossa pregação, eu estou mostrando para vocês Êxodo 34, que mostra um fato que às vezes é pouco conhecido, de que Moisés tinha um véu que cobria o seu rosto e ele ficava muito tempo com esse véu. Na verdade, os únicos momentos que Moisés tirava esse véu era quando ele estava na presença do Senhor para conversar com Deus. Então, é baseado nesse texto aqui que nós vamos construir a nossa pregação. A introdução da nossa mensagem, nós precisamos voltar lá no começo da chamada de Moisés. Não precisamos voltar tudo, desde que ele mata o egípcio e foge para o deserto, mas é interessante nós mostrarmos o coração de Moisés sendo atraído pela sarça. Alguns de nós, quando vê algo espiritual, tem uma tendência de se afastar desse mundo espiritual, mas Moisés não. Ele vê a sarça ardendo, mas sem se consumir, e ele se aproxima com confiança dessa sarça ardente. Depois de Moisés se aproximar da sarça ardente, ele vai para o Egito, ele executa a palavra do Senhor com relação às 10 pragas e o povo consegue sair do Egito. Mas Moisés era ainda muito inexperiente, ele não tinha experiência como líder, ele não tinha uma experiência de caminhada com Deus, e é isso que nós vamos explorar nessa transição do primeiro tópico da nossa introdução para o segundo tópico, demonstrando que, embora Moisés tivesse libertado o povo do Egito, ele ainda era inseguro. Haviam se passado apenas alguns meses desde o momento em que a sarça ardeu até o momento em que o Mar Vermelho se abriu. E aí no capítulo 18, no versículo 14, nós vemos o seu sogro, Jetro, chegando até ele e ensinando ele a administrar aquele povo, porque por mais que ele tivesse a presença de Deus, ele necessitava ali de pessoas para orientar a vida dele. Você pode até trazer uma pequena aplicação aqui na introdução ainda, falando de muitas pessoas que se acham autossuficientes, que não ouvem conselhos de ninguém, e Moisés dá um exemplo aqui, ouvindo o próprio sogro, uma pessoa que dificilmente as pessoas querem dar ouvidos, né? E aí nós caminhamos para o capítulo 20, versículo 18, que é quando Deus quer falar com toda a população de Israel, com todo o povo de Israel, mas o povo tem medo, e eles pedem para que Moisés fale com Deus e transmita para o povo as mensagens, as informações, os mandamentos que Deus havia passado para ele. Nesse momento aqui, Moisés adquire mais confiança, porque ele começa a se relacionar mais com Deus e menos com o povo.
Até esse momento aqui, Moisés ele se sentia mais seguro em meio à multidão do que na presença de Deus. Porque é de fato assim, uma coisa muito difícil nós aprendermos a nos relacionar com Deus. É normal a gente conseguir conversar com as pessoas, estar no meio de gente, mas quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente vai falar com Deus, parece que nos faltam palavras, parece que nos faltam assim uma certa intimidade. Mas conforme a gente vai passando mais tempo falando com Deus, quanto mais a gente gasta tempo lendo a palavra do Senhor, mais tempo a gente gasta lendo a Bíblia, mais íntimo nós vamos nos tornando de Deus e vai ficando mais fácil a gente ter essa vida do Evangelho, essa vida assim, igual Moisés teve. E aí, conforme isso vai acontecendo, aquela pessoa que nós éramos vai se transformando e nós nos tornamos uma nova pessoa em Deus. Literalmente uma nova criatura. Então, por mais que esse texto fale sobre Moisés, é um texto que é sobre as mensagens da Boa Nova, da transformação, de ser uma nova pessoa. E é isso que nós vamos explorar, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão dessa mensagem. Depois de explicar isso, no desenvolvimento nós temos o quê? Depois de ver Deus, Moisés passa a refleti-lo. Então aqui é uma aplicação que a gente precisa ter. Tem gente que quer parecer cristão, que quer parecer alguém que serve a Deus, mas nas suas atitudes, nos seus atos, ele não está refletindo as atitudes do Senhor, as atitudes de Jesus. A palavra cristão carrega em si justamente esse significado. Os primeiros discípulos foram chamados de cristãos porque eles falavam parecido com Jesus, andavam parecido com Jesus, eram pessoas que pareciam Jesus. Sabe quando você recebe aquele elogio, quando alguém te diz assim, olha, eu vejo Jesus na sua vida? Então, foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés andou tanto com Deus, falou tanto com Deus, que ele começou a refletir a imagem do Senhor. E aí ele pede, lá no capítulo 34, para ver Deus. Deus passa, encobre o seu rosto e Deus o vê pelas costas, porque nenhum homem poderia ver a Deus e continuar vivo. E quando Moisés desce, depois de ter visto essa visão de Deus pelas costas, o seu rosto está brilhando, refletindo a presença do Senhor. É incrível como pessoas que realmente têm uma experiência espiritual muito forte, como que no seu semblante, no seu olhar, nos seus olhos, nós conseguimos ver que alguma coisa diferente aconteceu. E é isso que nós estamos vendo na vida de Moisés. Depois que ele vê Deus, ele passa a refletir Deus na sua face. Por consequência, depois de ter visto Deus, ele adquire uma autoridade natural, não uma autoridade forçada. Por quê? Porque alguém que tem o brilho do Espírito Santo no seu olhar, porque alguém que viu realmente Deus, por alguém que transmite mensagens que indiscutivelmente são de Deus, essas pessoas passam a ter uma autoridade natural. Elas não precisam se impor, basta que elas apenas falem que a gente acata. Tem muitos irmãos na sua igreja que não são pastores, não são líderes de conjuntos, mas essas pessoas elas carregam a presença na sua vida. E quando elas falam com você, elas te dão um conselho, parece que é a própria boca do Senhor falando conosco, não é? Então esse seria o nosso segundo tópico. Para finalizar o nosso desenvolvimento, Moisés ele deixa de ter foco da sua vida chegar em Canaã. O foco da sua vida passa a ser se relacionar com Deus. Quanto mais Moisés fala com Deus, mais palavra ele recebe, mais pregação, mais mensagens tiradas do coração de Deus são transmitidas para Moisés, mais ele quer se aproximar de Deus, mais ele quer ter relacionamento com Deus. E é isso que acontece com todos nós. Nós entramos na igreja, muitas vezes através de... Senta agora. Meu amigo, enquanto eu tava gravando aqui, uma mosca entrou dentro do olho. Um mosquitinho pequenininho da lâmpada aqui. Socorro. Voltando. Depois que Moisés começa a falar com Deus, a andar com Deus, o foco da sua vida não é mais chegar em Canaã, mas sim aumentar o seu relacionamento com Deus. Eu não estou falando de um foco coletivo, mas sim o seu foco individual. Nós começamos a caminhada com Deus muitas vezes para conquistar carro, conquistar talvez uma saúde de alguma doença, talvez conquistar os nossos filhos da perdição, das drogas. Mas quanto mais a gente convive com Deus, mais o nosso foco passa a ser um aprofundamento dessa relação com o Senhor. Né? Nós começamos com aquelas águas que dão no nosso calcanhar, daqui a pouco bate no nosso joelho e a gente quer rapidamente nadar em águas profundas. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo.
Eu entrei na igreja para tocar baixo e quanto mais o tempo passa, mais experiências eu vou adquirindo com o Senhor, mais eu percebo que aquilo que me transforma, aquilo que me muda, aquilo que me nutre, aquilo que me alimenta, é aquilo que eu vivo dentro da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento exclusivo, um a um com Deus. E eu imagino que você talvez já tenha essa experiência também. E se não tem, deixa eu te falar. Não vai ser a casa que você vai receber que vai mudar o relacionamento que você tem com Deus, o milagre, a porta aberta, não é nada disso. Essas coisas, elas apenas testificam que Deus ainda pode operar, que Deus ainda pode agir. Mas não são o foco da sua vida. O foco da sua vida é se tornar completo em Deus. É entender que você é vazio e que você precisa se encher de alguma coisa. E não existe nada nessa terra que é capaz de preencher a não ser a presença de Deus. Antes de avançar, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu curso de pregação, que não é só um curso de pregação. Eu falo sobre o básico da pregação, eu falo sobre o método sermão envolvente, que vai te ajudar a criar pregações temáticas, expositivas, textuais, de uma maneira excepcional, que vai fazer realmente as pessoas entenderem e prestarem atenção naquilo que Deus colocou no seu coração. Além disso, eu trago sermões, como o Quase Cristão de John Wesley, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Eu faço uma análise, um esqueleto, como se fosse uma obra de engenharia nesses sermões aqui. Eu também tenho um curso de storytelling nesse curso aqui. E ainda tem um método para você pregar, começar a melhorar suas pregações dentro de um dia, chamado Sermão Completo. Além de tudo isso, ainda tem um curso de memorização. Você vai entender como funciona a sua mente e quais aplicativos você pode utilizar para melhorar a sua memória. Então tudo isso aqui, mais os cursos que eu vou adicionar lá por apenas R$ 49,90 uma única vez. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bora terminar? Conclusão. Tópico 1 da conclusão. Moisés descobre que é uma nova pessoa. Como é que você vai expor isso na sua mensagem? Antes de ter esse encontro com o Senhor e ver a Deus, Moisés ele se relacionava com as pessoas de uma maneira aberta, Ele não tinha nenhum véu que cobria o seu rosto. Mas depois desse momento aqui, que ele vê a Deus e o seu rosto começa a brilhar, ele é obrigado a colocar um véu sobre o seu rosto porque as pessoas estão sentindo medo de Moisés. E isso faz com que as pessoas se afastem cada vez mais de Moisés. Aquelas pessoas que recebem uma revelação especial, uma presença impactante de Deus em suas vidas, parece que elas vão perdendo cada dia mais a capacidade de se relacionar com os irmãos, de ter profundidade nos relacionamentos com os irmãos. Às vezes até dentro da própria casa. Nós nos tornamos pessoas incompreendidas, de forma que, para que a gente consiga ser compreendido por essas pessoas, a gente acaba colocando um véu sobre o nosso rosto. A gente não fala daquilo que gostaria de falar, as nossas palavras são comedidas, a nossa vontade de falar é sobre o evangelho, sobre a graça, sobre a transformação, mas a gente coloca um véu ali que filtra um pouco, porque senão nós nos tornamos pessoas chatas, aquelas pessoas assim, sabe, sem filtro. Então a gente acaba colocando um véu no nosso rosto que nos torna alguém diferente, Que nos torna alguém diferente de quem nós nos tornamos na presença do Senhor. Então, quando Moisés coloca esse véu no seu rosto, é uma marca definindo que o Moisés dali para frente já não é mais o mesmo. Que o Moisés é outra pessoa. E quando ele vai para a sociedade, ele precisa colocar um véu sobre o seu rosto, porque ele não consegue ser quem ele é. Isso nos leva aqui ao segundo tópico aqui, E o segundo e terceiro tópico, na verdade. Que Moisés se torna completo, perfeito, quem ele é mesmo, somente na presença de Deus. Porque se antes Moisés se sentia confortável no meio da multidão e desconfortável diante de Deus, agora é o contrário. Moisés se sente desconfortável em meio à multidão, mas extremamente confortável diante de Deus. E o que aconteceu com Moisés é o que deve acontecer comigo e com você, se já não aconteceu. Depois que nós temos esse encontro profundo, depois que nós vemos a Deus, depois que a nossa vida é marcada pela presença do Senhor, nós temos que aprender,
né, a viver, a descobrir quem eu sou, quem eu me tornei na presença de Deus. Aqueles planos antigos, esses já não me cabem mais. Talvez até aquelas vestes, aquelas amizades, e eu estou me descobrindo quem eu sou, quem é essa nova pessoa que surgiu, de onde que vem essa autoridade que eu não conhecia, de onde que vem essa intimidade, por que eu não consigo mais me sentir confortável em meio às pessoas, mas eu consigo me sentir confortável diante de Deus. Eu quis trazer essa pregação assim um pouco aberta para que você dê o seu toque, dê o seu jeito, mas perceba que nessa história de Moisés, esse lenço que Moisés usava representa exatamente o que nós vivemos hoje. Parece que nós somos peregrinos em outra terra e nós precisamos usar esse véu para sermos capazes de nos comunicar com as outras pessoas. Porque se a gente nos demonstrar como nós realmente somos na presença de Deus, as pessoas terão espanto, terão medo e talvez não nos queiram bem. Talvez queiram tirar a nossa vida. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo que você ficou até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.